Oi, gente. Que prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia. Hoje eu vou recordar algumas coisas que ficaram lá atrás em Patos de Minas. Sendo o mês de junho e vendo na televisão a todo momento as pessoas dizendo que estão com saudades das festas juninas, me deu uma saudade tão grande do nosso tempo lá em Patos de Minas. Nossas festas lá eram um tanto diferentes das festas de hoje em dia, que são um pouco mais sofisticadas, aquelas quadrilhas bem estilizadas, com roupas muito lindas, roupas todas confeccionadas no ponto para cada pessoa. A gente não. Nós tínhamos em Patos de Minas, nessa época junina, 3 tipos de festas diferentes. Primeiro, nós tínhamos os bailes nos clubes. Eram 2 clubes, a recreativa e o social. Geralmente o baile de São João era na recreativa, que era o clube da elite. Só entrava quem era sócio. E o baile de São Pedro era sempre no social, que era mais popular. Eu e minhas irmãs, a gente participava de tudo. Então eram festas maravilhosas, os salões todos enfeitados, porque naquela época não tinha festa externa, era tudo dentro do clube. E a gente aproveitava muito, e tinha as quadrilhas, também eram ensaiadas e apresentadas no dia do baile, e as roupas mais ou menos o mesmo estilo, se bem que naquela época não tinha essas roupas com tecidos mais caros e tudo muito sofisticado. Eram aqueles vestidos de chita, bem feitos também, muito bonitos, cada um querendo fazer o seu ficar mais bonitinho do que o outro. O rosto era também a mesma coisa, se usava para passar muito blush, que naquela época a gente chamava de rouge, que é o vermelho em francês, né? E com isso a gente se arrumava, fazia aquelas pintinhas, ou usava Maria Chiquinha, ou então usava o chapéu de palha, como hoje também são muito semelhantes às festas. Então a gente aproveitava muito. Esse era um tipo de festa junina que tinha lá. O outro tipo de festa junina que havia eram as festas particulares, que também eram diferentes das festas que a gente vê hoje em dia, que eles fazem as festas em escolas, em igrejas, fazem as barraquinhas, mas é tudo comprado. As pessoas fazem as barracas e vão vendendo para render um lucro. As nossas festas lá não, a gente fazia as festas particulares e cada um levava uma coisa. Então tinha na nossa rua, eu morava numa rua pequena, bem no centro, chamada Rua Independência, e naquela época não tinha nem asfalto ainda. A gente fazia fogueira no meio da rua e fazia arco no início da rua e no final da rua. E ali todas as pessoas que moravam naquela rua, que queriam participar, faziam um tipo das comidas típicas de São João, canjica, pipoca, curau, e tudo mais, era muita coisa, biscoito e por aí vai, pé de moleque, cada um levava uma coisa e a gente também fazia aquela festa e às vezes, muitas vezes ali na minha rua meu pai também tocava, porque como vocês se lembram, a primeira coisa que eu falei nas minhas historinhas foi do meu pai, que é músico, e ele tocava e a gente também fazia o casamento, até uma vez eu fui noiva, casei com meu primo e era tudo muito gostoso, muito interessante. Esse era o segundo tipo de festa junina que a gente fazia. E a terceira eram as festinhas que a gente fazia com os nossos amigos da escola. Naquela época a gente não tinha tanto dinheiro como rola hoje em dia. A gente tinha muita dificuldade, mas a gente queria, eram 2 coisas que não podiam faltar, era a pipoca e o quentão. Então a gente juntava os dinheirinhos que a gente tinha, cada uma, e foi para fazer aquilo, e cada vez fazia na casa de um ou de outro, e aquilo assim durante a semana, porque fim de semana a gente sempre tinha as festas nos clubes, né? Então, assim, eram festas completamente diferentes que a gente curtia muito, e era muito bom mesmo. E isso aí me deu muita saudade esses dias, né, ouvindo os repórteres dizendo a saudade das festas juninas, principalmente paralisadas por causa da epidemia, da pandemia, né?
Então, me veio essa saudade e essa vontade de contar para vocês. Então, era tudo assim mais simples, mas tudo assim muito bem planejado, muito bem organizado. Então, assim, fica para mim essa experiência que eu conto para vocês hoje. E fica assim, a minha historinha de hoje foi sobre São João, São Pedro e Santo Antônio. Santo Antônio, viva Santo Antônio, que é o nosso padroeiro em Patos de Minas, e que também tinha umas barraquinhas, tinha novena, depois tinham as barraquinhas que as pessoas doavam os pratos, as coisas, e depois tinha leilão e muitas festas com correio elegante e muito interessante, muito bom mesmo. Então eram tempos diferentes, eram festas diferentes, não desfazendo das de hoje, que eu também gosto muito, mas assim, ficou muito na saudade. Um beijo para cada um de vocês e até a minha próxima historinha. Tchau!